tarde a todos. É uma satisfação muito grande participarmos desse evento e causa-nos uma alegria imensa em ver as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que vão passar, e mais honra ainda é estar nessa mesa onde está representado todo o setor da saúde suplementar do Brasil, e numa discussão atual, moderna, séria, que é uma questão que nos aflige há muitos anos, e que nós agora, juntamente com as nossas entidades co-irmãs, resolvemos enfrentar, jogar luz nisso e buscamos agora, a partir desse marco inicial, soluções. Soluções que sempre quem vai na frente é criticado, é questionado. Agora, só apanha quem faz. A melhor maneira de não apanhar, de não despertar mídia negativa ou positiva, é ficar quieto. Nós estamos provocando aí os acomodados. E eu não vou me delongar muito. Nosso painel, nós teremos cada um dos nossos participantes com 15 minutos para as suas exposições, e depois nós vamos aqui buscar provocar aí algumas questões, discutir, e buscar disso daqui um ponto comum das nossas entidades, para que, a partir desse momento, a gente comece a trabalhar juntos também na questão da judicialização, buscando mecanismos. Nós não queremos e não desejamos interferir em nenhum aspecto do Poder Judiciário ou dos órgãos que defendem os consumidores. Mas nós já temos em mente uma ideia muito clara. Nós queremos o nosso cliente perto de nós. Por isso, nós estamos mostrando a nossa cara e dizendo para o nosso cliente, nós queremos te ouvir, fala que eu te escuto. Tá bom? Então, eu vou passar pela ordem aqui do meu lado para o nosso companheiro José Sequim, que vai fazer a sua exposição. Eu achei que ia ser o último, Pedro. Sentei na cadeira errada. Meu boa tarde a todos, os colegas de mesa, ao Ciro, ao Zé Cláudio, ao Derval, Pedro, todos os aqui presentes. Eu começo por negar um ponto que todo mundo pergunta, quer saber, gostaria de saber, para satisfazer nossa curiosidade pessoal. Quanto valem as ações de judicialização? O jornalista, então, é a primeira pergunta que ele faz. Eu não acho que esse seja o ponto mais relevante. Eu considero que a quantificação, nesta etapa, ainda é um aspecto não primordial da questão da judicialização. Vejam que há dúvidas até sobre a quantidade de ações. Como disse hoje de manhã a conselheira Débora Ciossi, que diz, não sabemos nem quantas ações há. Imagine valor. Dá para se produzir o número que se deseja em termos de valor. Basta a gente selecionar o critério. Se fôssemos quantificar, mediríamos pelo valor das demandas postas perante o juiz ou pelas liminares efetivamente concedidas? Ou pelas sentenças que podem reformar a liminar? Ou pelo custo efetivamente incorrido na prestação do serviço decorrente de uma liminar? Vamos rever esses valores se a decisão posterior for reformada e dizer que não era de fato devido, mas já foi executado? Ou vamos computar os efetivamente transitados em julgado? São todos critérios que vão produzir números diferentes e que exigem uma investigação bastante ampla para serem produzidos. Há alguns trabalhos que tentam ir por essa linha, mas não acho que essa seja a questão mais relevante. Questão que eu considero de fato importante nesta área da judicialização são o que eu chamo de as consequências das decisões judiciais. Consequências para todos, para as operadoras, para as pessoas, para a sociedade. Novamente, não sobre valor, despesas, custos, mas especialmente quanto aos sinais que decisões da judicialização podem estar transmitindo para as pessoas. Eu costumo separar essa área em 3 grandes áreas, que as regras, as normas, as leis, nunca separam claramente, numa linha sem dimensões, o preto do branco, o direito do não direito.
Ela não consegue nunca fazer isso. Sempre sobra uma zona cinzenta bastante importante. Ela será tão mais larga quanto menos perfeita a legislação e a norma, tanto mais estreita quanto melhor a legislação. Mas há uma zona cinzenta. Eu começo por dizer que há um lado, que é o lado da pessoa que tem direito e lhe foi negado. Ora, isso não devia existir. E a entidade que adota essa medida de negar um direito legítimo responderá pelo seu ato e arcará com as consequências de sua decisão. Eu não acho que a judicialização esteja por esse lado aí da negativa de um direito legítimo e certo que assiste ao beneficiário. A zona cinzenta, eu considero a zona típica para a decisão da justiça. A justiça existe exatamente para arbitrar casos que ocorram nesta zona em que não é claro a quem assiste o direito, se ao demandante ou ao demandado. O juiz analisa e toma a sua decisão. E, obviamente, tem que ser executado e aguentem-se as consequências que vêm daí. Que eu acho que essa é uma decisão educativa. Mas há outra área, que é onde eu costumo dizer que onde está a judicialização e que ela acarreta consequências severas. É aquela área em que, a rigor, nos termos da norma, da lei, do contrato, não assiste direito ao demandante. Ele busca, na verdade, uma vantagem, grande ou pequena, para a qual ele não contribuiu, porque não estava no seu contrato, porque não estava na norma, porque não estava nas regras existentes. Esta é a judicialização propriamente dita. E temos que olhar com cuidado as consequências das decisões tomadas nesta área aí. Escutamos hoje de manhã uma belíssima apresentação do ministro Lewandowski, dizendo que há duas fontes do direito, a norma, a regra, o contrato, e o outro que é, deixa eu anotar aqui, eu até anotei, porque achei bem interessante, e a outra que decorre dos princípios, e que no passado o julgador se valia muito daquilo que constava das normas e das regras, e que isso foi perdendo importância e se transitando para um julgamento mais fundado e fundamentado em princípios, que nossa Constituição, ele mesmo disse, é cheia de princípios, de direitos. Poucas vezes aparece a palavra deveres até na nossa Constituição. E algum tempo atrás, alguém até fez um trabalho, eu reputo bastante interessante, chama Armando Castelar, sobre as decisões. E as decisões não só se baseavam em normas, mas também seguiam o princípio da função social, do julgamento, do contrato, que se voltava muito para o lado menos poderoso da relação contratual, muitas vezes até chamado de lado hipossuficiente. Não gosto muito dessa caracterização do hipossuficiente, eu acho que se as pessoas são hipossuficientes, nós temos que promovê-las para a suficiência. Mas, enfim, assim que se decidia. Agora, então, se volta muito para a questão dos princípios como a fonte do direito, tão importante ou mais importante do que a norma escrita, do que a lei. Não vai aqui nenhuma crítica ao que o ministro falou. Eu entendi que ele constatou que a tendência está sendo essa. E não disse que é nem para o bem nem para o mal. Constatou. E constatar é algo necessário para depois fazermos julgamento de valor. Também não quero fazer julgamento de valor a uma autoridade que nos falou com tanta propriedade. Mas eu acho que nós temos que refletir sobre esta nova conduta do judiciário. Como é que fica, novamente, são poucas horas entre o que ele disse e o que estamos falando, intervalado por um almoço. Como fica a questão da segurança jurídica? Se os aspectos principiológicos forem a fonte do direito, se sobrepondo as normas, as regras ao contrato, onde fica a segurança jurídica? Pode-se sempre dizer que a norma, a lei, não seguiu os princípios constitucionais. Então, questione-se a norma e a lei. Talvez seja inconstitucional e, portanto, tenha que se rever.
Mas se ela não foi questionada, se em cima das normas e das leis se pactuaram contratos, que são atos jurídicos perfeitos, que segurança terão as pessoas e empresas no momento de pactuarem, se depois o julgamento mais relevante, mais importante, se baseará em questões de princípios? Novamente, estou suscitando questões, não fazendo críticas. Acho que temos que olhar para esses aspectos aqui. De toda forma, eu gostaria de apontar o que eu chamo de duas consequências bastante severas e graves de uma decisão que favoreça uma demanda que, a rigor, não tenha efetivamente o direito. A pessoa que busca uma pequena vantagem, um adicional, e que se conceda a título de que, afinal de contas, a saúde não tem preço, dignidade de pessoa humana, inquestionáveis essas questões todas. Mas as pessoas são livres de escolher uma cobertura adicional àquilo que o setor público dá e tem que garantir a todos os cidadãos. E ele tem o que ele compra, ele tem o que ele paga. Ele pode escolher não ter reembolso, por exemplo, ou ter reembolso de múltiplos pequenos do valor das consultas. Aí não lhe assiste reclamar depois, quando ele tomou a decisão de forma consciente, por ver uma expectativa, um sonho, sabe-se lá o quê, não atendido. O fato é que, ao ele receber esta pequena vantagem, que sinal é passado para essa pessoa, para todas aquelas que pertencem àquele plano de saúde, aquele produto que ele tem, à sociedade como um todo? A mensagem é muito clara. Para que me preocupar em atualizar o plano, em ter boa cobertura, se, quando precisar, qualquer que seja o conceito, o fundamento, etc., eu obtenho essa vantagem? Isso também deseduca e muito o consumidor, que fica nessa expectativa de obter não é um direito, porque se fosse direito, ele estaria no outro caso, uma vantagem que lhe é indevida. Ao saber disso, qual é o nosso comportamento? Se não também buscarmos a judicialização que a gente quer não combater, quer frear, quer diminuir, quer deixá-la apenas para aqueles casos da efetiva zona cinzenta. Então, a concessão de uma pequena vantagem, quando, a rigor, a pessoa não tem o direito estrito sensu, baseado nas normas, deseduca o consumidor como um todo e o incentiva a adotar essa postura e a demandar, portanto, perante o judiciário. A outra consequência é o que já apontaram aqueles estudiosos que eu falei antes, o Armando Castelar, quando examinou lá no passado as decisões da justiça, baseada na justiça social, no lado hipossuficiente, que é a insegurança jurídica. A insegurança jurídica é um ambiente muito ruim para a iniciativa empresarial, para o estabelecimento de negócios, porque eu não sei o que vem no dia de amanhã. Então, eu acho que mais do que, nesta etapa, olharmos para valores e quantidades, são para esses dois efeitos perversos, um de deseducar o consumidor, o outro de inibir a iniciativa por gerar a incerteza, que obviamente não é boa para que os negócios prosperem. Eu acho que as considerações que eu queria ter feito aqui nessa etapa inicial eram um pouco essas, e insistir que essas consequências são muito mais sérias no momento atual do que quantidade. Quantidade é importante, sim, observar a tendência, porque se esse número cresce e valores crescem, aquilo que eventualmente pode não ser ainda um grande problema quantitativo, ele vai se tornar como tal no dia de amanhã. Então, a tendência, de fato, é muito importante a gente observar o que se passa nela com esse conjunto aí de decisões da judicialização nesse campo de onde não assiste direito as pessoas.